A paz do Senhor, meus amados, é com muito prazer eu poder falar com vocês. Eu quero falar um assunto aqui muito preocupante, principalmente por meus anos de ministério. Eu tenho 36 anos de ministério e eu tenho preocupado muito com esse assunto que é muito importante para mim. Eu não sei se para você se preocupe, mas eu quero falar com os obreiros, com as obreiras e também com os membros. Você também pode entender porque é necessário. Uma preocupação que eu tenho que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo na terra, segundo a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29 e 30, a Bíblia ali nos ensina sobre a palavra dizendo: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. No 30 disse: por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas eu quero trazer uma técnica aqui sobre não discernir o corpo de Cristo. Não discernir o corpo do Senhor. Então, amados, nós estamos vivendo uma época que o corpo de Cristo não está tendo a essência que tinha mais. Antigamente, nossos pastores, eles tinham um cuidado muito grande com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, é o corpo do Senhor. Então, amado, a Bíblia disse não discernir o corpo. Antigamente, os nossos pastores discerniam, traziam um zelo muito grande com o corpo, zelava muito. Mas, de uns tempos para cá, a essência desse corpo parece que começou a ter uma grande mudança, porque a maioria dos pastores, obreiros, não estão se preocupados a discernir o corpo. O que é o corpo de Cristo? O que é a igreja sobre a terra? E essa palavra me preocupa, não discernindo o corpo do Senhor. É o que está acontecendo, amados. Ou nós estamos aí com os púlpitos cheios de obreiros, só que não sabe o que é o corpo de Cristo. Não sabe discernir o que é a igreja do Senhor. Não sabe qual é a conduta da igreja, o caráter da igreja, a postura da igreja, o pudor da igreja, a santidade da igreja, a honestidade da igreja, a sinceridade da igreja, a educação da igreja, a administração social da igreja, e não discerne o corpo. Para ser corpo de Cristo, tem que ter a essência de Cristo. Para ser o corpo de Cristo, tem que ser santo, porque Cristo é santo. Então, amado, isso me preocupa muito. Muitos sendo obreiros, subindo nos púlpitos para pregar, não sabe o que é o corpo de Cristo, não sabe o que é uma igreja. Não sabe, não tem conhecimento do que é uma igreja, qual é a postura de uma igreja, e nem que é a administração de uma igreja. E tem muitos que ainda de ser um obreiro, ele abre um ministério sem nenhum conhecimento sobre o corpo, e por isso não tem zelo, porque não conhece, não sabe, está na escura, não discerne o que é uma igreja de Deus. Igreja tem muitos. Em Apocalipse você vê que 7 igrejas o Senhor mandou as cartas, mas teve uma que ele disse que era o trono de Satanás. E muitas disse que estava vivo e estava morto. E nós estamos vivendo nessa situação, nessa época que estamos vivendo. Obreiros e obreiras pregando, querendo ser pregador, catando a Bíblia, fazendo agenda, e não sabe o que é o corpo de Cristo.
não sabe o que é uma igreja, e querendo pregar na igreja, querendo ser um ministro de uma igreja, sendo que não sabe o que é uma igreja. Então, meu amado, eu quero alertar todos. Se você não sabe o que é uma igreja, procura saber na Bíblia. A Bíblia mostra o que é uma igreja. Qual é o pudor de uma igreja? A santidade de uma igreja? A honestidade de uma igreja? É por isso que nós estamos cheios de obreiros corruptos, obreiros que não têm caráter, não têm honestidade, não têm sinceridade, não têm pudor, não têm conduta e muito menos santidade. Porque santidade não é jejum e oração somente, é vida. O primeiro que para nós ter santidade, nós temos que ter vida, converter a vida. Quando a Bíblia diz se converter, significa largar tudo. O homem velho tem que morrer, nascer novo. Nascer de novo, não pode ter aquela própria natureza antiga. Viver na mesma situação. É como eu sempre digo, diz que converteu, mas é torcedor do mesmo time que era antes. É praieiro da mesma praia que era antes. É cheio de tudo quanto é divertimento do mundo da mesma forma que era antes. Isso não é corpo. O corpo de Cristo tem santidade, tem domínio próprio, é separado do outros corpos, é um corpo santo. Aí que disse Paulo disse, por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Está vendo aí? Ministério doente, igreja doente, fracas, dormindo espiritualmente. Por quê? Porque não discerne, não sabe o que é o corpo. Porque quem está na frente ministrando não sabe o que é um corpo de Cristo. Eu venho nesta manhã. Já faz tempo que eu queria falar sobre esse assunto. Eu sei que tem muitos doutores, conhecedores, bacharéis, que pode ouvir e até querer colocar argumento. Mas eu quero dizer para você, é muito bom ter conhecimento. Eu tenho preocupado com o conhecimento e tenho me zelado do meu conhecimento. Mas uma coisa é, a direção do Espírito, o discernimento do Espírito é que traz para nós o mistério. Porque a letra não vê o sobrenatural. A letra não vê o sobrenatural. O sobrenatural é quando é uma vida de santidade, uma vida na direção do Espírito. Então, lembre de uma coisa. Tem muitos pregando o Evangelho, mas não sabe o que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas nesta manhã, eu estou trazendo esta palavra, trazendo apenas uma janelinha, para que você olhe para a janela, interessa ver lá fora, e você vai procurar, e você vai discernir, dentro da Bíblia, o que é o corpo de Cristo. A Bíblia nos traz muitas coisas. Pastor, mas eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho os dons. Mateus 7:22. Naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônios, Senhor disse, não te conheço. Por quê? Porque não faz parte do corpo. Quem era esse? Era membro? Não, obreiro. Não faz parte do corpo, como que Deus vai conhecer? Só que lembra uma coisa, o corpo do Senhor é santo. E para nós ser membro do corpo, temos que ter santidade. E muitas qualidades. Então, nesta manhã, lembra, a igreja do Senhor precisa ter conduta de igreja, precisa ter caráter de igreja, tem que ter postura de igreja, tem que ter pudor de igreja, santidade de igreja, honestidade de igreja, sinceridade de igreja, educação, que é importante, e administração social, que tem que ser conhecida. Então, meus amados e queridos, eu venho trazer esta palavra de alerta, porque o corpo de Cristo precisa se mover. Mas para ele se mover,
os membros do corpo têm que ser santos, porque o corpo é santo. Então, nesta manhã, lembra de uma coisa. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Então, muitas pessoas aí tomando ceia, dizendo que faz parte do corpo, mas indignamente. É para a própria condenação. A ceia não condena ninguém. O que condena o homem é o pecado. Certo, amados? Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Então, nós estamos vendo muitos obreiros fracos, igrejas fracas, doentes e muitos que estão dormindo, tanto obreiros como igreja inteira dormindo no espírito, porque não discerne mais. Acha que só o gospel vai resolver. O pula-pula, os gritos, vai resolver. Não tem isso. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Tem que ter vida. Tem que ter vida. Converter de fé é fácil, mas converter a vida é um pouco mais difícil. Mas nós precisamos ter vida de santidade, de honestidade e de sinceridade. Se tiver isso, temos vida e possamos ligar no corpo de Cristo. Que Deus abençoe a todos e continue pensando nisso, que Deus vai clarear, às vezes muito mais na sua mente do que é na expressão que eu estou tendo aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima, viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.